Olá pessoal, então dando continuidade à nossa revisão de onda sonora que a gente estava na semana passada, hoje eu vou abordar aqui com vocês o efeito Doppler e na sequência, em outro vídeo, eu vou postar alguns exercícios aí sobre ondas sonoras, então para a gente fechar essa revisão aí sobre esse conteúdo aí da unidade curricular, ok? Então, sobre o efeito Doppler, né, pessoal? O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é quando a gente tem uma mudança na frequência do som devido ao movimento ou da fonte ou do observador. Vocês podem ver nessa representação, né, de uma ambulância, e essa ambulância ela está tendo um movimento para a direita aqui, né? E esse movimento, tendo aqui os observadores, uma mulher no lado esquerdo e um homem no lado direito, parados, só o movimento da ambulância ele vai provocar com que as frentes de onda, né, da onda sonora, fiquem mais próximas quando estiver se aproximando do homem. Essas frentes de onda se aproximando, a gente diminui o comprimento de onda. E diminuindo o comprimento de onda, a gente gera um aumento na frequência. O número de oscilações por segundo que o ouvinte aqui, o observador, ele vai estar percebendo é diferente da frequência que está sendo emitida pela sirene da ambulância. Então ele está ouvindo um som com uma maior frequência, né? Um som, quando ele está com um som na maior frequência, a gente tem um som mais agudo. Se a gente pegar a moça que está no lado esquerdo aqui e ela tá, a ambulância está se afastando nela, a gente pode perceber pela representação que a gente tem um distanciamento das frentes de onda aqui da onda sonora. Ou seja, existe uma diminuição, né, uma baixa da frequência em relação à frequência emitida pela sirene da ambulância. Ou seja, né, a ambulância emite uma frequência, 400 Hz, 660 Hz, a frequência que seja, né? E ela é alterada pelo movimento da ambulância em relação ao observador, né? Então essa mudança da frequência em relação à emitida por causa do movimento é o efeito Doppler. É bom destacar que aqui a gente usou, de forma para ser mais didático, um exemplo em que a gente tinha um observador onde ele tem uma percepção do aumento da frequência, já que a ambulância está indo no sentido dele, então é como se ele aproximasse aí as frentes de onda, aumentando a frequência. E o exemplo da mulher, que é a ambulância se afastando, o que geraria uma impressão de diminuição de frequência, né? Agora, a gente poderia ter, além do movimento da fonte, que aqui é a ambulância, a gente poderia ter um movimento dos observadores, né? Eu poderia ter a ambulância indo na direção do observador e o observador indo na direção da ambulância, tranquilamente. Assim como a gente poderia ter a ambulância vindo na direção dele, né, se afastando dele e ele se afastando da ambulância também. Então existem várias composições possíveis. O que é importante entender é que o efeito Doppler depende do movimento e ele gera uma frequência, uma mudança na frequência. Essa nova frequência a gente chama de frequência aparente, né? Frequência aparente, tá? Eu trouxe um exemplo aqui, eu vou disparar um áudio do exemplo de uma buzina de carro. Percebam o seguinte, ouçam a buzina inicialmente. Mais uma vez. Percebam, a buzina ela não está mudando a frequência que ela está emitindo, ela permanece constante. O que está acontecendo é a mudança na percepção, ou seja, uma frequência aparente devido ao movimento. Ele se torna um som agudo e ele vai ficando grave. Provavelmente, nessa faixa, ele está assim, o observador está parado, né? Ou nesse caso, o microfone que captou o som, e ele estava se aproximando, agudo, 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 passou pelo microfone e começa a se afastar. E fica com aquele som agudo, grave no final. Então, aumento de frequência quando se aproxima, diminuição de frequência quando se afasta. Mais uma vez a buzina do carro, então, para vocês perceberem. Né? Isso acontece muito nas rodovias, né? E assim por diante. Outros exemplos, né? A própria ambulância que eu utilizei aqui no início desse vídeo. O carro de Fórmula 1, né? Acontece muito,
dá para se perceber. E uma outra situação é que o efeito Doppler ele não é característico simplesmente das ondas sonoras, né? Ele é característico de fenômenos ondulatórios. Existe, por exemplo, no caso das ondas eletromagnéticas, o que a gente chama de redshift, que é deslocamento para o vermelho, né? Por quê? Porque num equipamento, por exemplo, de um espectrofotômetro, a gente pode ter uma alteração da luz percebida, né? Com desvio para o vermelho, nesse exemplo que eu dei do redshift aqui, devido ao movimento da fonte ou do observador, né? Em observações astronômicas isso pode acontecer, até porque a gente tem que lembrar, né, que a gente tem aí planetas com velocidades de movimento bastante significativas, e a gente pode então uma mudança nessa percepção de cor, né? E aí, claro, como aqui no som a gente tem o grave e o agudo, na onda eletromagnética, na luz, vai depender então dessas velocidades que estão envolvidas, ok? Então tá. Entendido o que é o efeito Doppler, entendido as mudanças que ele pode gerar na frequência, alguns exemplos, o redshift. Uma outra questão importante então agora é a fórmula, né? Como é que a gente faz para encontrar essa nova frequência, essa frequência aparente? Os livros eles trazem o seguinte: a frequência que o observador vai perceber é a frequência emitida pela fonte vezes a velocidade do som no ar, mais ou menos a velocidade do observador, sobre a velocidade do som no ar, menos ou mais a velocidade da fonte. Então percebam, né? Voltando ao exemplo da ambulância, frequência emitida pela ambulância, velocidade e velocidade aqui, na verdade, é a velocidade do som no ar, né? 340 metros por segundo, ele normalmente é um dado fornecido pelo exercício, né? Arredondando 340, 343 metros por segundo. VO, velocidade do observador, e VF, velocidade da fonte. Ok? Aqui eu vou botar o V, aproximadamente 340 metros por segundo. Né? E aqui, a frequência do observador, alguns autores também trabalham com frequência aparente. Por que ela é aparente? Porque ela não é emitida pela fonte e ela pode alterar dependendo da condição que eu esteja, né? Da condição que eu esteja. Uma questão bastante importante nessa situação. Percebam que a gente tem sinais mais e menos. Aqui também poderia ser mais e menos, mas acabei invertendo, fazendo uso aí do livro que eu tenho adotado aqui como referência bibliográfica, tá? Qual é o sinal que eu vou adotar, né? Depende. Então, por exemplo, quando o meu observador está se aproximando da fonte, o sinal é positivo. Quando o observador, eu estou pensando aqui no observador, ele está se afastando, o sinal é negativo. E como é que eu sei qual é o sinal que eu devo adotar aqui para o observador, pessoal? Como é que eu vou saber esse sinal? Pensando no observador. Porque é o seguinte, na verdade, aqui eu estou no numerador, ele é diretamente proporcional à frequência aqui do observador. Ou seja, se ele está se aproximando, sinal positivo. Por quê? Porque ele tem que aumentar a frequência observada, né? Se o observador ele está se afastando, o sinal é negativo. Por quê? Porque ele tem que gerar uma frequência aparente, uma frequência para o observador menor. Ele vai aumentando, diminuindo, a frequência. Para o caso da fonte, a troca de sinal acontece inversa. Por quê? Percebam, isso aqui está no denominador, então é inversamente proporcional à frequência observada, né? Então, se a minha fonte se aproxima, o meu sinal é negativo. Por quê? Diminuindo o denominador, eu aumento a frequência observada, né? Então se a minha fonte ela está se aproximando,
O sinal aqui é negativo, porque lá tem que aumentar. Se a minha fonte está se afastando, eu tenho que ser positivo aqui. Por quê? Se eu somar alguma coisa aqui, eu transformo meu denominador no número maior. Grandezas inversamente proporcional, se isso aqui aumenta, aquilo diminui. Então assim, ó, eu gosto de fazer uma tabelinha, mas é importante que vocês entendam exatamente o que são esses sinais. Então, observador, fonte, ok? Se aproximando, afastando, né? Então, quando o observador se aproxima, o sinal para o observador aqui é mais. Quando o observador se afasta, o sinal é negativo. Para a fonte, é o inverso. Quando ela se aproxima, é menos. Quando ela se afasta, é mais. Ok? Então, em resumo, a regra de sinal que está estabelecida nessa forma, que num primeiro momento ela pode parecer bastante complexa, não é, tá? É só fazer essa análise. E tem que tomar o cuidado que a fonte ela está no denominador, ela é inversamente proporcional, então às vezes ela pode causar uma certa confusão aqui de como fazer. Outra questão bastante importante quando for fazer essa análise e o uso aí dessa fórmula é a questão da unidade de medida. Por quê? Porque normalmente os exercícios dão as velocidades em quilômetros por hora. Mas a velocidade que a gente vai utilizar aqui, da velocidade do som no ar, o V, vai ser normalmente em metros por segundo. 340 metros por segundo, 343 metros por segundo, depende muito do autor aqui, tá? Então tomem cuidado para estar com todas as unidades transformadas. As velocidades em metros por segundo, né, se for esse o caso, e a frequência em hertz, ela vai dar automaticamente em hertz. Lembrando aqui numa análise dimensional, né, percebam, velocidade somada com velocidade, unidade é velocidade. No denominador, velocidade mais ou menos velocidade também é velocidade. Essa unidade da parte superior vai cancelar com a do denominador, numerador e denominador vão cancelar, vai sobrar única e exclusivamente a unidade da frequência da fonte, que é hertz. Ou seja, a frequência do observador, obviamente, né, ela tem que ser em hertz, né, para resultar isso aqui, ok? Então as unidades têm que fechar aqui dentro, né? E como eu sempre digo nas aulas, as unidades de medidas, elas realizam as mesmas operações, né, que os números que vocês vão utilizar, ok? Então, rapidamente para fechar, entendam como funcionam os sinais nessa fórmula. Podem no início fazer uma análise em relação a essa tabela. Se está se aproximando do observador, tem que ser mais. Por quê? Porque aumenta a frequência. Se o observador está se afastando, né, é menos. Por quê? Porque está diminuindo a frequência. E para a fonte o inverso, né? Se ela está se aproximando é menos, se ela está se afastando é positivo. E isso aqui está ligado porque a fonte está no denominador, ela é inversamente proporcional. Ok? Então, né, encerrando aqui essa explicação, espero ter ajudado vocês aí sobre o efeito Doppler. Sei que vocês já tinham estudado um pouquinho, mas a ideia aqui é fazer um compilado rápido aí de revisão, né, da onda sonora. E para encerrar essa explicação, vou colocar então a buzina do carro para vocês não esquecerem, né? Estão na rua, ouvem um som em que ele muda de frequência ou ele se torna mais agudo ou mais grave, isso é efeito Doppler. Efeito Doppler, ok? E o efeito Doppler também é utilizado em outros exemplos, né? Inclusive para exames médicos, tá? Então vamos lá. E assim então encerra a explicação sobre o efeito Doppler. Espero que na sequência vocês possam aí já assistir às aulas de exercícios. Um abraço, galera. Até mais.